o novo presidente do DEM, ACM Neto, concedeu uma entrevista à Folha de São Paulo e falou sobre a candidatura de Rodrigo Maia à presidência. O prefeito de Salvador assume amanhã o Comando Nacional da Legenda em convenção que lançará o nome de Rodrigo Maia ao Planalto. Para a ACM, o partido não tem nada a perder colocando Maia na corrida. Ainda segundo ele, o deputado não será um candidato do governo. O novo presidente do DEM afirma que o partido participou de um momento de transição e indica que a parceria com Temer se encerra em 2018. A ACM busca readequar, a imagem da sigla, amenizando posições conservadoras e fazendo acenos aí a programas sociais. Disse, por exemplo, viu, Vera, que um governo do DEM jamais acabaria com o Bolsa Família. Vera, um DEM defensor aí dos programas sociais e um Rodrigo Maia desvinculado do governo. O que você achou dessa entrevista do ACM Neto hoje para a Folha? Olha, eu acho que se o objetivo do DEM, ao trazer novos deputados e ao lançar um balão de ensaio de uma pré-candidatura própria, criar uma identidade, essa entrevista tem alguns problemas para isso, Patrick. Ficar repetindo o mantra segundo o qual o Bolsa Família não vai terminar, o Bolsa Família não vai terminar, é tão 2006, tão 2010. Todo mundo sabe que ninguém que chegar à presidência vai ter como acabar da noite pro dia com o Bolsa Família, que não se faz isso num país com tantas desigualdades sociais. O importante para um partido que se diz liberal é avançar nessa pauta e nessa cantilena. Dizer, tudo bem, a gente não vai acabar com o Bolsa Família, mas a gente vai propor algo para além disso. E nisso, o presidente Michel Temer, na entrevista para nós na semana passada, propôs algo, pelo menos, que foge dessa cantilena de sempre, ao dizer do tal programa em que os filhos do Bolsa Família vão ter um acesso à educação, vão ter condições de progredir, etc. Então, eu acho que um partido de corte liberal, como o DEM quer ser, avançaria e colaboraria mais para o debate falando algo desse tipo. Quanto a esse blá 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 de candidatura, é só para inglês ver, porque ele mesmo dá várias portas de saída na própria entrevista para essa candidatura. Ele diz, a gente tem como ter um candidato ali na frente, se houver algum risco do candidato de centro não ir ao segundo turno, nós podemos conversar, veja bem, não tem nenhum impedimento disso, daquilo. E ao não se colocar como um candidato do governo, ele faz, a meu ver, o óbvio. Um governo que tem uma avaliação na casa, que o Michel Temer tem, não vai ter facilmente um candidato de outro partido que o defenda com vigor e com entusiasmo. Essa parceria sempre vai ser sujeita a, olha, veja bem, a gente apoiou nisso, não apoiou naquilo. Isso vem sendo assim em todas as eleições. Na eleição de 2002, nem o José Serra, que era do PSDB, fez uma defesa enfática do governo Fernando Henrique Cardoso em todos os seus aspectos. O ex-presidente Sarney, que teve um governo mal avaliado, não teve ninguém que o defendesse. Esse tipo de coisa é normal do jogo político, mas também é outra coisa que é cena, porque se todos lá na frente resolverem se juntar, é lógico que terão de defender algumas coisas do governo Temer, até porque o MDB vai dar o seu tempo de TV poupudo para um candidato aí desse centro, que provavelmente, tudo indica, vai ser mesmo o governador Geraldo Alckmin. O que você achou da entrevista, Andreasa? Patrick Santos, eu peguei a entrevista e rabisquei. Olha aqui. Quem nos vê no vídeo, eu rabisquei a entrevista. Eu fiquei enlouquecido com a entrevista. Porque ela, além de tudo isso que a Vera disse, ela apresenta um DEM que mais uma vez julga que pode competir, disputar espaço com o PT. Nesse terreno, no terreno do social, em termos político-eleitorais, disputá-lo é inexistir. É mais uma vez se aproximar da extinção. Eu destaquei alguns trechos aqui que eu gostaria de comentar. A primeira resposta dele, o partido, se referindo ao DEM, o partido teve explicando por que o DEM quase acabou. Veja como a visão é turva. O partido teve coragem de remar contra a maré para manter seus princípios. Isso nos custou, perdemos deputados, senadores, governadores. Não é verdade. O partido não teve coragem alguma. Só vê a história. Recusou as bandeiras liberais e não teve peito de fazer a disputa política com o PT. Não soube ser oposição.
Foi burro e covarde o DEM. Por isso quase acabou. E não aprendeu nada, como mostra na entrevista. Aí mais adiante o sujeito diz: prefeito de Salvador, hein? E se omite, a entrevista mostra isso, se omite naquilo em que era fundamental a participação dele, que é na disputa pelo governo da Bahia. A contribuição do DEM maior em termos nacionais é disputar com o PT o governo da Bahia, e ele está com medinho de perder. Deixa claro na entrevista. Esse é o desafio do candidato do DEM, a grande contribuição que esse partideco tem a dar. E aí diz o seguinte: quando a crise se impôs, a crise que quase derrubou o governo Temer, Rodrigo, o Maia, cresceu como presidente da Câmara. As melhoras nos indicadores do país derivam do apoio do Congresso à agenda econômica. Quando a crise se impôs, Rodrigo cresceu, foi o olho da presidência da República. Ele flertou com o movimento que tentou derrubar o presidente. Ele achou que poderia ser presidente. Essa é a verdade. E esse foi o crescimento do Rodrigo Maia. As melhoras dos indicadores econômicos podem ter a contribuição do Congresso, certamente tem, mas derivam de uma agenda do Planalto. E naquilo que o Rodrigo Maia botou a cara e se comprometeu, que era a reforma da Previdência, fracassou. E ele, Rodrigo Maia, também é responsável por isso. E por aí vai, Patrick Santos. Tem comentário para cada uma das respostas do ACM Neto. Mas vamos passar a bola para o Madu e depois eu queria comentar mais um pouquinho. Vai lá, Madu. Não, a única coisa assim, que eu queria comentar, no todo do discurso do ACM Neto, o DEM, enquanto partido que se diz liberal, fica fazendo esse discurso já in limine, né? A princípio dizendo, não vamos acabar com a Bolsa Família. O que está acontecendo, né, com a classe política brasileira, com a sociedade brasileira? Nós já estamos incorporando mais um direito adquirido, né, entre aspas, né? A Bolsa Família daqui a pouco vai virar um direito adquirido. Eu acho que todos os partidos que se prezam deviam dizer, nós vamos acabar com Bolsa Família. Acabar por quê? Porque as pessoas não vão precisar mais de Bolsa Família, né? Porque nós vamos erradicar a pobreza, né, a pobreza extrema no Brasil, e vamos dar os instrumentos para que o cidadão possa participar da vida econômica, não com esmola, né, mas através de uma participação ativa e cidadã. Mas hoje os partidos já se preocupam em indicar e dizer, não vamos acabar com a Bolsa Família, que já entrou na cabeça do eleitor como se fosse uma espécie de direito adquirido, né, que todo o pobre brasileiro agora tem, né? E não precisa fazer nada porque o Bolsa Família está garantido. Se um partido que é o partido liberal do Brasil, né, o Democratas, já parte desse princípio, é que nós estamos muito mal de partido liberal. Oi, Vera. Na pobreza brasileira, eu acho que a gente não consegue erradicar no prazo de 1 nem de 2 mandatos. É um trabalho longo, mas precisa haver pelo menos uma indicação de uma transição para um novo modelo. Patrick, a gente não pode ficar preso a um modelo assistencialista eternamente, sob pena de você não formar cidadãos, você não fazer com que as pessoas se tornem economicamente independentes, produtivas, que famílias progridam, que é o sentido de desenvolvimento pleno. Então, eu acredito que o discurso não seria, na meu ver, não seria exatamente como o Madu falou, nós vamos erradicar, porque a depender de como se fizer esse discurso, ele é uma promessa vã, ele é uma promessa que pode flertar com o populismo, porque não se erradica assim. Mas todos esses candidatos têm economistas que estudam a questão da pobreza a fundo e da desigualdade. O IPEA tem esses economistas, a FGV tem esses economistas, todo o centro de estudos brasileiro tem economistas que se dedicam exatamente a essa questão da pobreza. Não é possível que não se tenha um plano consistente e realista para migrar do modelo atual, muito focado no Bolsa Família, para um outro que dê às pessoas mais autonomia. Quanto às declarações do ACM Neto, eu acho que elas também não podem ser levadas a ferro e fogo, porque a gente está vivendo esse momento de blefe geral. Até 7 de abril, nada do que se escreve, se fala, da parte de candidatos, pré-candidatos, dirigentes partidários, deve ser comprado pelo valor de face. Está todo mundo querendo se apresentar bonito na vitrine ali para ser comprado primeiro por alianças e depois por eleitores. O ACM Neto fala no contexto em que ele vai ser eleito presidente
do DEM amanhã. Então ele tem que demonstrar alguma independência, né? Demonstrar que fala como o presidente de um partido que tem o que apresentar para o eleitorado, ainda que isso não seja inteiramente verdade. Eu achei a entrevista boa por parte do entrevistador, o Bruno Bogossian, colunista da Folha, porque ele tocou em todas essas contradições que o Andreas aponta e foi fazendo o ACM Neto se enrolar, né, nessas explicações. Mas mesmo isso não é indissolúvel, entendeu? Ele chega lá na frente e faz um discurso oposto e arruma um jeito de fazer. Em off, eu garanto, nem Rodrigo Maia, nem Rodrigo Garcia, nem ACM Neto, nenhum deles é tão enfático assim nessa questão da candidatura própria e nesse grito de independência. Graça, você queria continuar ainda sobre esse tema, né? Acho que é importante você falar um pouquinho disso do que disseram também o Madu e a Vera em relação ao Bolsa Família. Você acha que alguém assumiria esse discurso, né? De que é hora de diminuir o Bolsa Família, mudar a fórmula de distribuição de renda, enfim. Você acha que alguém encamparia isso agora em 2018? Colocar como objetivo, pelo menos. Colocar pelo menos como objetivo, Patrick, né? Porque a existência do Bolsa Família consolidada, é um dado da natureza, precisa ser encarada como algo a ser transformado. Se traz benefício, se transforma a vida das pessoas, é para ser superado. É por aí que deve ser o enfrentamento da coisa. Mas não acho, de qualquer maneira, que um candidato do DEM, do PSDB, desses partidos de centro-esquerda, forçando a barra centro-direita, que é difícil direita no Brasil, não podem tratar o Bolsa Família como sua matéria, porque nesse campo serão derrotados. Aí falando político-eleitoralmente. E eu discordo um pouco da Vera só pelo seguinte, eu entendo o que ela disse, mas o ACM Neto é jovem. Né? Digamos que seja uma liderança em ascensão, vai assumir a presidência do partido. A gente espera algum conceito, alguma base, algum pilar. É evidente que é ridículo o sujeito dizer que a candidatura do DEM não seria governista. Bem, doutor, se ela não for governista, ela não tem nenhuma chance. Não é mais tempo de pensar nisso. O DEM escolheu fazer parte desse governo. O problema é o seguinte, não tem alternativa eleitoral para o DEM em 2018 sem o governo Temer. A questão é, o governo Temer não quer o candidato do DEM. O lance é o outro, é o inverso. Tá? Só para deixar claro. E aí os pontos conceituais sobre os quais eu gostaria de tratar, que são muito importantes e são escandalosos na entrevista do ACM Neto. Sinto muito, dizem que é um bom prefeito de Salvador, mas não dá para diante de uma pergunta como qual a visão do partido sobre o Estado mínimo? Aí o sujeito responde, tem 1000 maneiras de responder, mas ele responde: não vamos defender Estado mínimo, mas defendo que aquilo que o Estado se propõe a fazer, que faça bem feito. Ora, o Estado hoje se propõe a fazer tudo. O Estado hoje é onipresente. O que ele está dizendo é que quer continuar assim, com esse Estado que interfere na vida do brasileiro. Esse é o líder do Partido Liberal, do tal Partido Liberal Brasileiro. Mas, aí o sujeito, a entrevista muito boa do Bogossian, aí pergunta, defende a privatização de estatais como Petrobras, Banco do Brasil e Caixa? Aí o cara diz, empresas públicas estratégicas não podem ser objeto da disputa ideológica. A ótica da decisão não pode ser o interesse do mercado ou exclusivamente a procura pelo equilíbrio fiscal. Ou seja, o que ele está dizendo é contra as privatizações. É tudo estratégico? A Petrobras é estratégico, o Banco do Brasil é estratégico, tudo estratégico? É isso, doutor do Partido Liberal. E por fim o seguinte, aí a resposta mais relevante, preciso fazer o elogio. Alguns adversários de Lula diziam que gostariam que ele disputasse a eleição para ser derrotado nas urnas. Qual a sua opinião? E aí ele diz, há esperança para o ACM Neto. A candidatura de Lula não depende da política, depende da justiça. A lei diz que qualquer pessoa que tenha contra si uma condenação de órgão colegiado está inelegível, ponto. É a única resposta de um homem adulto. Parabéns, ACM Neto. Fala, Vera. Eu vejo de um jeito um pouco diferente. Eu acho que tem método e tem uma certa organicidade política do jeito que ele encadeia essas respostas, tá? Pelo fato de que ele é um prefeito do DEM num enclave petista, que é a Bahia, no enclave petista, que é o Nordeste. Se ele sair fazendo um discurso lá
João Amoedo, ele vai ser moído nesses lugares politicamente. Então, ele está, de novo, jogando para o eleitorado dele. Ele, como prefeito de Salvador, uma cidade com muita pobreza, uma pobreza ali maior que a média do Brasil, ele, certa e provavelmente, tem lá programas sociais e tem lá um Estado que não pode ser mínimo, não vai poder ser mínimo nos próximos anos, sob pena de deixar desassistida uma parcela da população. Então, até para ele ser relevante enquanto apoiador do próprio Geraldo Alckmin, ele precisa ser visto como alguém que tem alguma entrada com uma parcela do eleitorado que é nordestina, que é pobre e que acha que o PSDB e o DEM são sinônimos de transformar a vida do pobre num inferno. Isso dialoga, de alguma maneira, com aquilo que o Fernando Henrique falou no seminário na semana passada, que se o candidato do PSDB for visto pelo eleitor como um candidato de mercado, ele vai perder. Eles precisam modular o discurso de maneira que o eleitor médio para baixo entenda. Porque senão vale aquela demonização da centro-direita que foi feita pelo PT nos últimos anos. Eles caem naquele risco. Então, eu acho que ele está jogando na retranca nesse momento. Não que ele exatamente pense tudo isso. Eu acho que ele está fazendo algo do lugar do seu... para usar o jargão horrível, do seu lugar de fala. Mas, ô Vera, você vê o seguinte, o sujeito não está nem modulando. Não é questão de defender o Estado mínimo. O Estado mínimo não é possível no Brasil atual. Mas ele está dizendo aqui, ele, no entanto, diz aqui, nessa resposta, ele não contempla a diminuição do Estado. São coisas diferentes. Uma coisa é o Estado mínimo, ele não diz outra coisa... que ele acha que cabe. Não, naquilo que o Estado se propõe. O Estado se propõe a ser o que ele é hoje. Né? Esse Estado onipresente. Não é uma resposta inteligente, é uma resposta que quer disputar espaço com um eleitor do PT. Quando, na verdade, o ACM Neto tem o seu eleitor que está disposto a ouvir o seguinte: não quero aconselhar político nem prefeito. Não é Estado mínimo, é um programa de diminuição do Estado, tá? Para o Estado ser eficiente, porque é no Estado gigante que nós temos hoje que há superfície para a corrupção que a Lava Jato mostra. É isso que o povo quer ouvir. Vocês são contra a corrupção? A corrupção está no Estado. Quanto maior o Estado, maior a corrupção. Essa é a resposta que se espera de alguém. E por isso, não é para o mercado que se faz privatização, que se diminui o Estado. É para diminuir a superfície onde ocorre o roubo. Fala, Madu. O que eu acho interessante nessa história toda é que um partido liberal, faz um discurso, digamos assim, tropicalizado ou baianizado para ter alguma competitividade. Mas aí vamos pensar um pouco assim, o plano geral do eleitorado. Os nordestinos que vêm para o Sudeste, principalmente para São Paulo, né, onde tem um capitalismo mais avançado no Brasil, vamos dizer assim, eles rapidamente mudam o posicionamento deles. Você vê que o eleitorado nordestino, aqueles que ficam lá no Nordeste, eles têm realmente, na média, não são todos, evidente, mas na média, esse comportamento, digamos também, acomodado, achando que o Estado é paternalista, passa a mão na cabeça do mundo, que vai arrumar um emprego público, que vai viver à sombra do Estado. É justamente isso que numa eleição geral, principalmente numa eleição de presidente da República, você precisa combater. Porque, no fundo, o povo nordestino fica refém lá dos velhos coronéis, dos Collor de Mello, né, daqueles coronelões lá que usam a máquina pública, usam o Estado não só, né, para aumentar a sua riqueza, o seu patrimônio, como também para cultivar, né, esse enorme eleitorado passivo, bovino, que fica ali, né, ao contrário, né, o nordestino, quando migra, resolve dar chutar o pau da barraca, vem para São Paulo, vem para o Rio, vem para Minas, ele muda completamente a cabeça dele, né, e é isso que eu acho curiosíssimo, né, e esse peso eleitoral que se dá enorme à região Nordeste, justamente por conta desse atraso
profundo que existe lá, que não é culpa do povo nordestino, mas daqueles que estão lá, né, da elite do poder nordestino, que não são nem de esquerda nem de direita, são atrasados mesmo.